Ezequiel capítulo 37. Quero falar de um texto que é muito conhecido, que é a visão do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37. O vale dos ossos secos. E o tema da mensagem é o vale dos mortos. O vale dos mortos. Então vamos ler. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército, grande em extremo. Querido Deus, Senhor, a tua palavra foi lida, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra viva, inerrante, infalível, que transforma a vida do homem. Senhor, vem nesta noite transformar vidas que se encontram neste lugar para ouvir a tua palavra. Assim como o profeta Ezequiel profetizou ao Espírito, que viesse dos quatro ventos e soprasse sobre aquele vale de ossos secos. Ó Espírito de Deus, sopra neste lugar nesta noite. Ó, vem dos quatro ventos e sopra sobre este lugar. Restaura, transforma, converte vidas. Ó Deus, que o teu poder, que em nós opera, que opera através da igreja, Senhor, venha sobre nós nesta noite e transforme vidas, Senhor. Confronta-nos através da tua palavra. Senhor, que o teu reino venha, governe este lugar. Nenhum outro espírito além do teu pode estar aqui. Todos os espíritos enganadores, espíritos sedutores, espíritos malignos, saiam deste lugar em nome de Jesus. E que somente o Espírito Santo de Deus reine sobre nós, reine sobre este lugar, trazendo convicção de pecado, transformando vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. O vale dos mortos. Meus irmãos, nas décadas de 30 e 40, o mundo presenciou o maior massacre da história da humanidade. Um total de 6,5 milhões de judeus mortos pelos nazistas de Hitler. Milhares de corpos foram jogados e queimados
em valas, nos campos de extermínio. Esses campos de extermínio se tornaram verdadeiros vales de mortos. As imagens, o odor, as cenas eram horríveis. E as mentes das pessoas que presenciaram tais fatos, que presenciaram estas cenas horríveis, sintetizavam apenas uma coisa: horror. Foi um grande horror, o morticínio, o genocídio que aconteceu nos dias do Holocausto. Cerca de 500 anos antes do Holocausto, o profeta Ezequiel presenciou também uma cena de horror. Uma cena semelhante ao Holocausto. Ele teve uma visão, Deus mostrou uma visão para o profeta Ezequiel. Ele via uma nação inteira, toda uma nação morta. E esta nação era como ossos secos em um vale. E este texto de Ezequiel 37 fala exatamente disso. A visão do vale dos ossos secos. Essa visão que o profeta Ezequiel teve fala da condição espiritual do povo de Israel. Como é que a nação estava diante de Deus. E nesta noite eu quero apresentar-lhes este tema sob outra perspectiva. A humanidade está perdida. A humanidade está morta em seus delitos e pecados. Está morta diante de Deus. Está morta sem Deus. E eu quero lhes apresentar este texto sob uma outra perspectiva. Ezequiel tipificando a igreja, que tem que profetizar, que tem que pregar o evangelho. E o mundo tipificando este grande vale de mortos, este grande vale de ossos secos. Mas para isso nós precisamos entender e compreender o contexto do profeta Ezequiel. Por que que Deus mostrou para ele este vale e por que que a nação estava sob esta condição? Desde os tempos passados, a nação de Israel vivia uma apostasia. Eles renunciaram a Deus, eles abandonaram Deus, eles abandonaram a fé. E nos dias do profeta Isaías, quando Isaías foi chamado para pregar para o povo de Israel, ele contemplou a condição espiritual do povo de Deus naqueles dias. Isaías disse que o povo de Israel estava enfermo, do alto da cabeça à planta dos pés, eles estavam enfermos por conta do pecado. Eles se desviaram de Deus. Isaías olhou a nação e viu a infidelidade do povo. Isaías viu o pecado do povo, a sua instabilidade espiritual. Ora buscavam Deus, ora se desviavam de Deus. Ele viu a depravação moral do povo. Ele viu e ouviu a murmuração do povo. E chamou este povo ao arrependimento. Pregou o arrependimento, mas este povo não quis ouvir a Deus. Passou-se os dias de Isaías. Deus chamou Jeremias. Deus enviou o profeta Jeremias. E Jeremias concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não queria mais saber de Deus. O povo não queria mais servir a Deus. Jeremias chorou porque este povo havia abandonado o Senhor. Deus chamou o povo. Deus aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor, mas este não veio a ele.
como Deus chamou pelo amor, enviando seus profetas para confrontar o pecado do povo, para pregar acerca do pecado do povo. Deus usando da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E o povo não quis ouvir o profeta. O povo não quis ouvir a Deus. Então Deus mandou o açoite. Deus mandou o chicote. Deus enviou a espada. Deus enviou o cerco do inimigo. E enfim, Deus enviou o cativeiro. Eles foram para o cativeiro. Passou-se os dias do profeta Jeremias. E agora, estamos nos dias do profeta Ezequiel, o profeta do cativeiro. Porque Deus fala com o povo, mesmo que ele esteja em cativeiro. Deus está lá confortando, Deus está lá exortando, Deus está lá dando esperança. E Ezequiel vê o resultado da desobediência e os frutos amargos da rebeldia. Os frutos amargos da rebeldia é o cativeiro, é a prisão. E o povo foi levado para o cativeiro. E a visão que Isaías tem deste povo não é agora um povo que abandonou a Deus, não é agora um povo doente, mas é um povo morto. Isaías ouviu um povo doente. Jeremias chorou por este povo que abandonou o Senhor. Agora a visão que Ezequiel tem deste povo é de um povo morto. O povo estava como num vale de ossos secos. Esta era a condição do povo de Israel. Mortos. O morto não tem apetite. O crente que está morto, ele não tem apetite. O crente morto, espiritualmente, ele não tem prazer em Deus. Ele não tem prazer de se alimentar da palavra de Deus. Ele não tem prazer de orar. Ele não tem prazer de vir para a igreja. O culto para ele é enfadonho. Porque ele está morto espiritualmente. Uma pessoa morta não sente saudade, não ama. O crente morto não tem saudade da presença de Deus, não ama a Deus, não busca a Deus em primeiro lugar, não busca as coisas lá do alto. O que atrai essa pessoa são os prazeres do mundo, a fascinação da riqueza, as coisas desse mundo são o que atrai a pessoa, porque ela está morta para Deus, mas ela está viva para o mundo. Esta era a condição do povo de Israel. O morto é insensível. Ele não tem sensibilidade espiritual. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas eles não escutam. Deus tem falado, Deus tem exortado esta igreja, mas muitos não ouvem. Muitos não escutam a Deus. Até quando? Até quando, igreja? São surdos espirituais. Essa era a situação da nação de Israel. Esta é a situação de muitos crentes hoje. Tem uma ausência da vida de Deus. Estão se distanciando cada vez mais de Deus. Não tem mais entusiasmo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Não tem mais o deleite da oração, o deleite da consagração, da leitura bíblica, da comunhão com Deus. Estão se distanciando. Muitos crentes estão dormindo. Estão despreocupados. Estão amando e imitando o mundo. Outros estão flertando com o pecado. Outros estão apáticos às coisas de Deus. Esqueceram do amor. Eles não se constrangem com o amor de Deus. Não se abalam mais com o fogo do inferno. Não sentem temor a Deus. Não se importam com a condição do perdido. É porque estão mortos espiritual. O morto não tem ação. O morto não se levanta. Não trabalha para Deus. O morto está inerte. Não tem tempo para Deus. Tem tempo para si. Tem tempo para suas coisas. Mas não tem tempo para Deus. É porque está morto espiritualmente para Deus. Morte
significa ausência de vida. Não tem vida. O morto cheira mal. Alguém disse certa vez que para o morto só há duas possibilidades: ou enterra ou ressuscita. Ou enterra ou ressuscita, porque não serve para mais nada, cheira mal. O morto afasta as pessoas de si, porque cheira mal, porque se deteriora. A cada momento que o tempo vai passando, o morto, ele se deteriora, porque tem ausência de vida. Assim estava a nação de Israel. Muitos estão assim na igreja, como mortos espiritual. Mas Deus é o agente da restauração. Deus é quem toma a iniciativa para restaurar o homem. Deus é quem toma a iniciativa para mudar a vida do homem, para transformar o homem. Você não está aqui nesta noite por acaso. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta mensagem. Saiba que tudo provém de Deus. É Deus quem escolhe o homem para o servi-lo. É Ele quem nos chama. Você está sendo chamado por Deus. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos escolhe. É Ele quem nos transforma. É Ele quem nos levanta da morte. A iniciativa da vida vem de Deus. Isto é uma prova de que Deus nos ama. Isso é uma prova de que Deus te ama. Que você está aqui nesta noite para você ouvir a mensagem do Evangelho. Mas eu falei que eu quero fazer uma analogia da igreja com o profeta Ezequiel e do mundo com o vale de ossos secos. O profeta foi deixado por Deus no meio de um vale. Quando começa o capítulo 37, diz: veio a mim a mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre ele. O poder de Deus veio sobre o profeta. E o Senhor me levou em espírito. O espírito dele foi arrebatado pelo Senhor. Ele foi levado a uma dimensão espiritual, de tal forma que ele teve uma visão espiritual. A visão do profeta. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Assim como o Senhor buscou o profeta, o Senhor também busca a igreja e leva para esta igreja ter visão de Deus. O Senhor levou o profeta para profetizar acerca da morte espiritual da nação de Israel. Da mesma forma, o Senhor tem levado a igreja, tem trazido a igreja para perto dele e tem usado a igreja para profetizar para o mundo. Ali diz: ele me deixou, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me deixou. Nós fomos deixados por Deus no meio de um vale de ossos. Assim como o Senhor pegou o profeta e levou no meio de um vale, Deus tem deixado a igreja. Deus colocou a igreja no mundo, e este mundo é como um vale de ossos secos. Para profetizar, estamos aqui com propósito. Deus nos escolheu. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos por Deus. Nós não viemos para esta vida por acaso. Nós não somos um acidente. Você não é um acidente nem um incidente. Você é projeto de Deus. Deus te escolheu. Deus te fez nascer. Você existe porque Deus te escolheu e te colocou neste mundo para você proclamar as boas novas. Precisamos viver o propósito pelo qual Deus nos escolheu, o propósito pelo qual Deus nos chamou. Estamos aqui com este propósito de pregar o Evangelho, de amar as pessoas e transformar o mundo. Para isso que nós existimos. E deixou o profeta Isaías no meio de um vale. O que é um vale?
O vale é uma depressão, é uma trincheira, é um fosso. É um terreno baixo localizado entre dois montes. Lá embaixo está o vale. E Deus deixou esse profeta aí nesse lugar, no vale. No sentido figurado, o vale representa o mundo. Representa esta sociedade caída. Esta sociedade depravada, morta, sem Deus, longe de Deus. E Jesus deixou esta igreja no vale, no mundo. Ela não é do vale, mas ela foi colocada no vale para transformar este vale. Ela não é do mundo, ela foi colocada no mundo para transformar este mundo, porque ela é a luz do mundo, o sal da terra. O mundo é a nossa área de atuação. Nós estamos aqui. Este é o campo que Jesus fala, que estão brancos e estão prontos para colher. E o foco de Jesus no vale, através da igreja, é buscar e salvar os perdidos. Porque o Senhor veio para buscar e salvar os perdidos. O alvo de Deus é salvar os perdidos. Assim como nós um dia estávamos perdidos, os que estão perdidos também precisam de salvação, precisam de Jesus. E o que é que o profeta ele viu no vale? Ele viu secura. Os ossos estavam sequíssimos. Versículo 12: me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, ossos secos. O que demonstra que eles estavam mortos há muito tempo. Eles estavam ali mortos há muito tempo. Há muito tempo a nação havia abandonado Deus. Quantas pessoas estão mortas? Quantos crentes estão mortos porque já abandonaram o Senhor há muito tempo? Estão com suas vidas sequíssimas. Todos aqueles que estão longe de Deus estão mortos. Não sou eu quem digo, é a palavra que confirma. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que Ele vos concedeu vida. Ele vos concedeu vida por quê? Porque estavam mortos. Ele vos concedeu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O mundo é como um grande cemitério. As pessoas que vivem nesse mundo estão perdidas sem Deus. São como zumbis. São mortos vivos, andando nas ruas. São mortos ambulantes. Tem carne, tem alma, mas o espírito está morto. Não tem comunhão com o transcendente. Não tem comunhão com Deus. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Assim como o profeta viu a secura ali, ossos sequíssimos. Esta tem que ser a visão da igreja. A igreja tem que olhar para este vale e ver os mortos espirituais que estão precisando de uma palavra de profecia, estão precisando de uma palavra de Deus para voltarem à vida. O profeta viu ali silêncio. Não havia vida ali, tudo era quieto. Porque não havia vida, só morte. Ele viu dureza, os ossos estavam duros. Quantos crentes estão com o coração endurecidos? Quantas pessoas estão com seus corações endurecidos para a coisa de Deus? Com relação às coisas de Deus, ela endurece o coração, cauterizam suas mentes. É incrível, é interessante como para as coisas de Deus as pessoas se endurecem. As pessoas rejeitam. Quando a pessoa vai ao shopping, quando a pessoa vai ao estádio, quando ela vai ao cinema, quando ela vai ao aniversário, um casamento, ela chega, ela relaxa, ela não se preocupa. Ela não se preocupa com o tempo, ela não se preocupa com a hora. Ela passa lá 5, 6 horas e ela não está preocupada em voltar para sua casa, mas pisou na igreja, já olha no relógio, esse culto está demorando. Nós não fazemos culto para homens. O nosso culto é para Deus.
Nós não nos amoldamos aos homens. São os homens que têm que se amoldar aos princípios da palavra de Deus. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. O reino de Deus tem que ser valorizado sobre todas as coisas, porque o reino de Deus está acima da sua família, dos seus interesses, do seu trabalho, da sua profissão. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Valorize o reino de Deus. Valorize as coisas de Deus. Não endureça o seu coração para Deus. O profeta viu naquele lugar inércia. Nada se movia naquele lugar por causa da morte que ali imperava. O povo estava inerte para Deus. O povo estava inerte para as coisas de Deus. E é isso que a igreja precisa ver ao seu redor. Essa também é a situação espiritual do mundo que nos cerca. Nós estamos no meio de um vale de mortos. Os que não têm Deus estão sem vida, estão mortos espiritualmente. É isto que a igreja precisa ver. Como num vale, há um calor sufocante, há algo que sufoca as pessoas. As pessoas estão envolvidas numa grande batalha, numa guerra, em tristeza, em devassidão, em violência, em corrupção do pecado. É isto que nós vemos ao nosso redor. Nós vemos uma multidão de ossos secos, sem vida, sem esperança, deprimidos, pessoas deprimidas, sem nenhum valor. Sem a graça de Deus, com sua visão errada, com a sua visão turva, com seus valores invertidos. É isto que nós vemos ao nosso redor. Famílias despedaçadas, casamentos despedaçados, filhos destruídos pela droga, pelo sexo ilícito, pelo pecado. O mundo se degladiando, famílias se degladiando. Vemos uma multidão sem Cristo. E muitos dos nossos familiares, e muitos dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, colegas da escola, da faculdade, nossos vizinhos, pessoas que nós conhecemos, estão também mortos. Tem vida biológica, física, mas espiritualmente estão mortos nos seus delitos e pecados, e se morrerem sem salvação, irão para a perdição eterna. Esta é a realidade. Estamos no vale dos mortos, e a igreja precisa buscá-los para o Senhor salvá-los. Precisamos ir atrás desses mortos e trazê-los para o Senhor salvá-los. Nós não podemos salvá-los. Só o Senhor, só o Espírito Santo pode convencê-los dos seus pecados. A nossa missão é pregar o Evangelho. Nós não temos que ficar parados. Não podemos ficar trancados dentro de quatro paredes. Porque quando o Senhor levou o profeta, ele diz que o Senhor o fez andar. Ele andou no meio dos ossos, me fez andar. A igreja foi deixada aqui nesse mundo para se movimentar, para se articular, para criar estratégia, ter um plano, uma ação específica que funcione para que salve, para que dê vida para esses mortos. E o plano de ação Deus tem nos dado. Deus nos tem dado estratégia de grupos pequenos, de GEAs, de cultos simultâneos, de evangelismo de rua. Enfim, Deus tem nos dado muitas estratégias para nós nos movimentarmos e entendermos o mover do Espírito para esses dias. Nos movimentar para a salvação do perdido. Que nós devemos fazer, além de nos movimentar, para salvá-los, para revivê-los. O Senhor perguntou
para o profeta e me disse: filho do homem, o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor perguntou para o profeta. Ele viu o vale seco, cheio de morte de ossos. Ele perguntou para o profeta: estes ossos podem viver? Ele disse: Senhor, só tu podes fazer isso, eu não posso. Só tu podes, só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor pode salvar o homem caído. Só o Senhor pode salvar o homem morto nos seus pecados. Só o Senhor pode restaurar o homem. O homem não pode salvar-se por si mesmo. Só Deus pode fazer isso. Só com uma ação poderosa de Deus é que o homem morto nos seus delitos e pecado, ele pode ser salvo. Então o profeta diz: Senhor, só tu sabes. Ou seja, Senhor, só tu podes fazer isso. Só tu podes restaurá-los. Mas para Deus restaurá-los, para eles viverem, para que eles tenham vida, eles precisam ouvir o Evangelho. Para o perdido ser salvo, ele precisa ouvir o Evangelho. E a primeira ordem de Deus ao profeta, ele disse: profetiza a esses ossos, faça com que eles ouçam a palavra. Profetiza para que eles vivam. A única coisa que pode restaurar o homem é o Evangelho. Ele ouviu o Evangelho. Deus mandou o profeta profetizar sobre aquele vale. Ou seja, mandou o profeta pregar, anunciar a palavra de Deus. Veja aí no versículo 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes. O Senhor disse para ele: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Só o Senhor pode transformar a sua vida. Só o Senhor pode transformar você. Só o Senhor pode transformar o seu caráter. Só o Senhor pode transformar a sua vida. Eu não posso. O meu papel, a minha missão como profeta, como pregador do Evangelho, é exatamente pregar o Evangelho. O profeta tem que pregar e o povo precisa ouvir. Os ossos precisam ouvir o Evangelho. Deus poderia muito bem, sem a ajuda do profeta, soprar sobre aquele vale e levantá-los, ressuscitá-los, dar vida. Mas não é essa a forma de Deus transformar o homem. O homem precisa ser transformado pela pregação do Evangelho. É a palavra de Deus quem restaura, é a palavra de Deus quem transforma. Toda ação para levantar aquele que está caído é iniciativa de Deus, sim, mas com a ajuda do homem, pregando o Evangelho. O homem é o método de Deus. O método de Deus é biológico, sou eu e é você, nos colocando diante dele, para que através de nós venhamos falar para dar vida. Então o profeta, ele teve algumas atitudes importantes nesse processo de restauração do povo que estava caído diante daquele vale. E essas são as atitudes da igreja. A igreja precisa se posicionar como o profeta Ezequiel se posicionou diante de Deus. A primeira coisa, o profeta foi dependente de Deus. A igreja precisa estar na dependência de Deus. O profeta foi conduzido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está conduzindo a igreja para proclamar o Evangelho aos perdidos. Segunda coisa, a segunda atitude do profeta é que ele teve visão. Nós precisamos ter visão.
para fazermos e cumprirmos a nossa missão. Aquilo que o pastor Martins falou, visão e missão. A igreja precisa ter visão. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa sair do conforto. A igreja precisa ir ao encontro dos mortos. Lá fora, onde os perdidos estão, a igreja precisa sair e ir em busca desses mortos, pregar o evangelho para que eles vivam. A igreja precisa ver como o Senhor vê. Como o Senhor viu aquele vale. Deus viu aquele vale cheio de mortos. A igreja precisa ver o mundo como mortos que precisam de Deus, como pessoas que precisam de salvação. Pode o homem ser bonito, pode ele ser fino, pode ele ser educado, a mulher ser educada, ser fina, mas a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente corrupto e que sem Deus ele está morto nos seus delitos e pecados. É assim que Deus vê o homem. É assim que a igreja precisa vê-los, amá-los, pregar o evangelho. É preciso ter percepção de Deus. O profeta teve percepção, ele ouviu a voz de Deus. Ele atendeu o chamado de Deus. E ele fez exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Deus disse: profetiza, fala, prega o evangelho. Profetiza para esse vale. Ele falou aquilo que Deus ordenou. Nós precisamos fazer aquilo que Deus tem nos ordenado, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso pregar, você precisa pregar, nós precisamos pregar, porque como diz Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque quando os mortos, eles ouvem a palavra de Deus, quando a palavra é pregada, quando o evangelho é pregado, a vida. Ezequiel pregou, Ezequiel profetizou para aqueles ossos. Ele diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor disse: prega para que eles vivam, porque quando a pregação do evangelho, a vida, a libertação, a salvação, o homem nasce de novo. O homem nasce de novo, porque o Espírito de Deus entra nele e ele é transformado. O homem só é transformado quando o Espírito de Deus entra nele e o transforma. É isso que eles precisavam, nascer de novo. Porque só quando o homem nasce de novo é que ele sabe, é que ele reconhece que há um só Deus. E sabereis que eu sou o Senhor. Eles precisavam nascer de novo. O Espírito precisava entrar nele para que eles soubessem que o Senhor é o Senhor. Sem isso, o homem não reconhece. Se não nascer de novo, não reconhece Deus como Senhor. Veja aí no versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O homem só tem vida quando o Espírito de Deus entra nele. Quando o Espírito de Deus entra e juntamente no corpo do homem, no espírito do homem, ele faz esse espírito renascer para Deus. Aí ele nasce de novo. Ele se torna nova criatura. Fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. Eles estão mortos, mas só terão vida quando o Espírito entrar neles. Quando o Espírito entrar neles. Quando nós pregamos o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, algo sobrenatural acontece. Então o profeta começou a pregar: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu
quando nós pregamos o Evangelho, acontece algo, acontece um rebuliço. Neste momento que eu estou pregando o Evangelho, há um rebuliço dentro de você, há um rebuliço na sua mente, algo sobrenatural acontecendo dentro de você nesse lugar, porque esse é o poder do Evangelho. Cada palavra que sai da boca do pregador vai ao encontro deste coração, vai transformando essa vida. E quando você chega na sua casa, quando você dorme, o Senhor continua falando com você em sonhos. É o Espírito Santo te convencendo. É o Espírito Santo convencendo você do seu pecado, dizendo: você precisa de Deus, você precisa mudar, você precisa nascer de novo. Se você não mudar, você estará perdido eternamente. Então mude. É Deus falando com você, é o Senhor te chamando para uma nova vida. À medida que o pregador ele prega o Evangelho, o Espírito Santo ele confronta do pecado. Você precisa largar esse pecado, você precisa mudar. Eu preciso mudar o teu caráter, eu preciso mudar a tua vida, eu preciso te transformar. Não endureça o seu coração. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Isso que você está sentindo é o mover sobrenatural de Deus no seu coração. Quando o profeta profetizou, quando o profeta pregou o Evangelho para aqueles ossos, eles estavam secos, eles estavam mortos. Ainda que estivessem secos e mortos, eles ouviram o Evangelho, eles ouviram a palavra de Deus, porque o Senhor tem poder para trazer os mortos à vida. Deus tem poder, o Evangelho tem poder, a palavra do Senhor é poderosa. Lázaro já estava morto 4 dias, 4 dias já cheirava mal. Jesus chegou lá e disse: Lázaro, vem para fora. Aquelas palavras entraram naquele túmulo, aquelas palavras foram lá naquele corpo apodrecido, gerou vida, carnes receberam vida, tendões receberam vida, aquele corpo voltou à vida, o morto levantou e veio para fora, porque há poder na palavra de Deus que transforma. Isaías disse que quando ele pregou para os ossos, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço. Deus está fazendo um rebuliço na sua vida. Deus está fazendo um rebuliço na sua vida e não tem para onde correr. Não tem como negar, você não pode negar. É Deus que está fazendo isso. Porque quando pregamos o Evangelho, algo sobrenatural acontece. Porque a palavra de Deus é algo sobrenatural para o homem. É algo que está longe da lógica humana, longe do entendimento, do raciocínio do homem natural. É coisa sobrenatural, é o poder de Deus. Houve um rebuliço. Aí ele diz que os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas só tinha um detalhe: esses ossos se juntaram aos ossos, nervos aos nervos, carnes se juntaram, peles recobriram esses ossos, esses nervos, essa carne. Mas não havia neles o Espírito, o sopro de vida não estava neles. Sem o poder sobrenatural do Espírito de Deus, o homem não pode ser transformado totalmente. Não havia neles o Espírito, o Ruach, o sopro divino. Aquele sopro que quando Deus pegou aquele boneco de argila, quando ele fez o homem, ele soprou nas suas narinas. O Ruach, o pneuma, o sopro, o hálito de Deus é quem dá vida. O único poder para dar vida espiritual no homem é o Espírito de Deus. Para aquele que está morto espiritualmente, quando o Senhor vem, sopra do seu Espírito, este ser, este ente, ele passa a ter vida. Isaías apenas pregou, mas não soprou sobre eles o hálito de vida. E o que acontece?
aqueles ossos se juntaram, formaram um corpo. Mas sem vida, faltava algo. Aí Deus dá a segunda ordem para o profeta. O Senhor diz: profetiza ao Espírito e dize: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então ele começou a profetizar: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. De repente ele ouviu um ruído, como de um som vindo do céu, como no dia de Pentecostes. O Espírito vindo dos 4 ventos da terra, soprando sobre aquele vale, trazendo vida. E o Espírito entrou neles, diz a palavra, o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. O homem só pode receber vida de Deus quando o Espírito entra nele. Ele pode vir à igreja, ele pode participar de um culto cristão, ele pode participar de uma comunidade, mas enquanto o Espírito de Deus não entrar nele, ele não pode ser transformado, ele não pode ser regenerado. Volte uma página na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, fala da regeneração. O homem só pode ser transformado quando o Espírito de Deus entra nele. 36, 25, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, no 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. O homem só pode viver, o homem só pode ser vivificado quando o Espírito entra nele. Não fala do espírito humano, que ele já é formado com o espírito humano. Não está falando do espírito humano, está falando do agente da transformação, que é o Espírito. O Senhor diz: porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e observeis. O homem só pode andar nos estatutos de Deus, o homem só pode cumprir a palavra de Deus se o Espírito de Deus está nele. O homem só pode nascer de novo se o Espírito de Deus já entrou nele. E é isto que Ezequiel profetiza. É isso que Ezequiel diz: vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. É isso que eles precisavam. Eles precisavam de um avivamento, de um reavivamento. Eles precisavam estar avivados para Deus, porque eles estavam mortos. Eles precisavam ser regenerados. Os mortos só podem reviver com o poder sobrenatural de Deus. Podemos pregar o Evangelho, mas quem transforma é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem convence o homem. É a pregação do Evangelho com o convencimento do Espírito. É isso que faz os mortos reviverem. O remédio para o mundo é o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus através da igreja. Nos séculos passados, naqueles dias em que os grandes homens de Deus foram chamados de heróis da fé, o fator preponderante na vida deles foi o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Foi o poder de Deus na vida deles. Foi o poder do Espírito Santo na vida de Jonathan Edwards, de Charles Finney.
multidões se convertiam ao Senhor, multidões vinham ao Senhor com a pregação daqueles homens. Nós precisamos buscar o mover do Espírito Santo de Deus e pedir que o Espírito venha dos quatro ventos e sopre sobre a nossa nação, sopre sobre a nossa igreja, sopre sobre este país, para que haja uma grande transformação, para que vidas sejam salvas. O Senhor quer transformar este vale de ossos secos, em homens de Deus. Os líderes e os pastores de amanhã, muitos deles estão lá. Muitos líderes e pastores do amanhã ainda estão dentro do vale dos mortos. Nós precisamos buscá-los. Os missionários que farão a grande diferença no futuro ainda estão lá. Nós precisamos ir atrás. Nós precisamos buscá-los. Ainda estão mortos. Deus quer nos entregar esses vales, os vales do Brasil, nas mãos da igreja. A igreja precisa se despertar, a igreja precisa ser levada, como o profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor. A igreja precisa receber visão de Deus e profetizar para que esses mortos vivam. Cadê os Ezequiéis de Deus? Onde eles estão? Cadê os Ezequiéis que Deus...